Olá, queridos alunos, mais uma vez juntos. É um prazer estar com vocês. Meu nome é professora Érica e hoje venho falar com vocês uma aula sobre respostas imunológicas, né? Nesse encontro nosso falaremos mais da resposta inata, que é a primeira resposta que o corpo tem quando a gente tem um determinado agente ou uma determinada consequência, né? Alguma ação, e é isso que eu venho falar para vocês. Então vamos lá? Lápis e caderno para as anotações, né? Vem comigo. Bom, tudo começa, né, na imunidade inata que eu falei para vocês, e quando eu penso na imunidade inata, já me vem à cabeça algumas perguntas. Por que não ficamos doentes o tempo todo, né? Porque, gente, nós temos exatamente essa resposta imunológica, né? Todos os dias entramos em contato com uma diversidade, né, de micro-organismos, agentes, né, toxinas, e o corpo consegue combater, né, com efetividade esses agentes, né? E isso é muito importante. Também é uma proteção conferida ao longo dos anos, né? Um bebezinho não nasce com a imunidade, né? E aos anos, passar dos anos, o ser humano, né, até mesmo os animais vão adquirindo, né, essa proteção. Essa proteção também pode vir de alguma outra circunstância. Qual circunstâncias que vocês acham que eu estou falando? Estou falando, sim, da vacinação. A vacinação é também um mecanismo que o corpo produz os anticorpos, tem essa ação, né, para que isso seja efetivo e que nós tenhamos aquela resposta imunológica completa e que não tenhamos o que? O desenvolvimento da doença, da patologia. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem, que a importância do estudo da imunologia frente à nossa disciplina de patologia tem tudo a ver, porque eu estou falando de agentes, eu estou falando de lesões, mas o corpo responde sim muito a favor a esses agentes que a gente está falando, né? Só em circunstâncias mais extremas que não temos a resposta imunológica, né, efetiva. Então, a imunologia casa muito com o que a gente está falando, que conteúdo do nosso ciclo 2. Então, o que que é imunologia, né? Que é o estudo da imunidade, que é a defesa do corpo. Bom, e isso é uma coisa muito interessante, né? A imunologia é um mundo muito complexo, super avançado, muitos estudos mundiais, pesquisas, e cada dia tem sido descoberto mais e mais sobre o assunto. Mas é importante que nós tenhamos a base para entendermos, né, muitos processos patológicos, né? Então, eu pergunto para vocês: o que acontece quando o indivíduo tem a ausência ou a falta da resposta imune? Então, nós já sabemos que quando isso acontece, nós temos propriamente dito, né, aquela patologia. Por exemplo, né, o indivíduo fica mais suscetível a infecções. E outra pergunta muito interessante, pensa aí comigo. Qual o método mais efetivo de proteger os indivíduos? Então, como eu já tinha adiantado, falado para vocês, sabemos, né, que é a vacinação. Sim, nós como profissionais da saúde temos essa responsabilidade de levarmos para as pessoas, né, para a sociedade, a importância da vacina, que a vacina faz com que a resposta seja, sim, com certeza, mais efetiva. Pensando também, fazendo uma relação com aquelas pessoas, aqueles indivíduos que ainda têm comorbidade. Então, pessoas que têm comorbidade são mais suscetíveis, né? Porque a resposta imunológica dela está sempre comprometida. Então, sim, essas pessoas, mais do que nunca, precisam ser vacinadas. E todos os indivíduos, né? Tanto o bebezinho até a faixa, né, idosa, né? Então todo mundo precisa ser vacinado. Então vamos fazer uma introdução aqui sobre a imunologia, né? Para a gente entender
esse mundo tão complexo. Mas vamos separar então a imunologia em duas grandes respostas: a imunidade inata e a imunidade adquirida. Falaremos mais hoje da imunidade inata, como eu já falei para vocês. Então, gente, a imunidade inata é aquela primeira resposta, né? Então, eu vou até colocar aqui para vocês o slide maiorzinho, para vocês terem uma visualização melhor. Então, a imunidade inata, o que nós vemos aqui no vídeo, né? Nós temos, olhando para o vídeo do lado esquerdo, a imunidade inata é aquela primeira resposta. Então, a primeira resposta depende das barreiras naturais. Então, nós temos uma série de barreiras naturais que falarei para vocês que impedem, de alguma maneira, por exemplo, um agente infeccioso, uma bactéria. Quando nós temos a invasão dessa bactéria, duas células principais são importantes para que tenha a primeira resposta imunológica. Que anotem aí, turma, os neutrófilos e os macrófagos são células que nós consideramos fagocíticas ou fagócitos. Então, essas células, gente, fagocíticas e os fagócitos têm tudo a ver com a nossa resposta de hoje, que eu vou falar para vocês com mais detalhes agora. Essa resposta inata, gente, dá uma olhada aí nesse gráfico que eu estou mostrando para você, nessa ilustração. Acontece nas primeiras horas, naquele primeiro momento. Depois, olha só, no nosso gráfico, temos em torno de 12, 24 horas, já começa a segunda resposta, a resposta adquirida. Então, essa resposta inata é nas primeiras horas. Então, você vai ver o tanto de mecanismos que o nosso corpo tem para que essa resposta seja efetiva. E sim, ela, na maioria das vezes, é muito efetiva. Então, vamos lá? Vamos aprender sobre imunidade inata. A imunidade inata, como eu falei para vocês, estamos a todo momento em contato com vários agentes, principalmente, né? Posso falar para vocês de agentes infecciosos, que são vírus, vermes, fungos, bactérias, né? E tudo mais. Além disso, a imunidade inata também tem, além da defesa propriamente dita, ela é uma vigilante, toma conta, né? Entre aspas, do nosso corpo. Então, aquelas células que são anomalias, que podem gerar um câncer, ou até mesmo, né, promover o bom funcionamento, está totalmente direcionada a essa resposta aí. Então, hoje a gente vai falar da resposta imunológica frente a um agente infeccioso. Então, vamos lá. Quando eu falo da barreira natural, que são as primeiras, na minha cabeça, na cabeça de vocês, já precisa estar, logicamente, né? Estou falando de barreiras naturais, já penso em pele. A pele existe uma série de camadas, né, que protege o nosso corpo. Então, a estrutura em si da pele, as suas camadas, já é um mecanismo, né? A presença de ácidos graxos são muito importantes, né, para que não tenhamos a invasão, e substâncias microbicidas, né? Então, o suor que contém lisozimas que consegue combater. Olha que interessante. Também preciso falar para vocês do ato de piscar os olhos, que é muito importante porque vai limpando, não deixando entrar nenhum micro-organismo. Também a cera do ouvido é um mecanismo de proteção, por isso que não pode ficar retirando toda a cera, né? Excesso sim, mas a cera não deve ser retirada. O ato de espirrar, sim, quando a gente tem alergia ou a gente entra em algum agente que nosso corpo já reage, uma poeira, um cigarro, né? Então, ele já imediatamente, um perfume, né? Imediatamente o corpo já tem essa reação de espirrar, que é para eliminar, para não deixar entrar aquele agente. Também, gente, nós temos na boca toda a composição também da mucosa, onde temos uma série de microbiota que faz, né, todo esse também é responsável, né, para essa proteção, né?
E outro que eu quero falar para vocês também são, por exemplo, os cílios traqueais que tem na traqueia, onde eles ficam também protegendo o indivíduo para que aquela infecção não se instale. O pH ácido é outra barreira natural muito importante, né? Porque a maioria das bactérias e dos micro-organismos em gerais, né, não conseguem se adaptar num pH tão ácido, que é um pH estomacal, apenas com exceção à bactéria Helicobacter pylori, que essa sim consegue sobreviver e até mesmo é diagnosticada em diagnósticos de imagem, como endoscopia, né, quando o indivíduo tem algum comprometimento, alguma patologia de repente, né, no estômago. Bom, então, a barreira natural é muito importante. Também preciso falar para vocês, né, da barreira natural da microbiota. A microbiota são bactérias e fungos presentes no nosso organismo, que eles vivem no nosso organismo com o objetivo de defesa, né, de se de manter essa barreira natural, e ela é tão importante como as demais barreiras, né? Então, é, é importante que nós tenhamos essa consciência, porque qualquer condição de imunossupressão pode sim, essas bactérias, né, das barreiras naturais, terem a oportunidade, né, de se multiplicar e pode de repente causar algum tipo, né, de infecção. Então, são as bactérias, algumas delas, viu, galera? Então, algumas bactérias que têm a capacidade, né, de ser oportunista. Mas isso deixa para outro encontro, que nós vamos falar hoje mais das células, né, da resposta imune propriamente dito. Então, quando eu penso em resposta imune, eu preciso entender de onde vêm essas células, não é mesmo? Então, falei para vocês de macrófago e neutrófilo. Então, só para fazer uma revisão para a gente entender da onde que vêm essas células, né? Essas células, todas as células do nosso corpo, né? Elas têm uma origem que vem lá da extincel, né? Da célula mãe, que depois ocorre uma série de divisão celular, maturações, então nós acabamos tendo toda essa divisão celular e essa divisão celular leva a três principais grupos, que são os glóbulos vermelhos, chamados de hemácia, os glóbulos brancos, então nós temos os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, e as plaquetas. Sim, vieram todas a mesma célula, da extincel, da célula-mãe, e que com maturações, né, nós chegamos a essas células. Vou colocar aqui maior para vocês verem que os leucócitos, eles são constituídos por várias células, os glóbulos brancos. Então, nós temos o basófilo, o eosinófilo, o neutrófilo e o macrófago. Então, eu queria que vocês entendessem isso, que é muito importante para a gente seguir adiante. Então, eu preciso entender, quando eu falo de neutrófilo, e macrófago e linfócito, eu estou falando de leucócitos, tá? Então, anotem aí, façam esse esqueminha, que é muito importante para a gente entender da onde veio essa célula, tá? Continuando os nossos estudos de hoje, agora sim, estamos preparados para dar um passinho adiante. Então, como eu já tinha falado para vocês, falaremos da imunidade inata. Então, primeira informação, temos, por exemplo, uma bactéria. Vamos dar um exemplo que você está lá cuidando do seu jardim, você está numa boa, de repente você fura o dedo com um espinho de uma linda rosa. Então, um exemplo, um cacto, tá, gente? A plantinha que você gostar. Você furou esse dedo. Imediatamente, o que que acontece? Aquela planta não está estéril, então vai ter o quê? Uma entrada de micro-organismo. Vamos pensar numa bactéria, tá? Para ficar mais fácil o nosso raciocínio. Entrou uma bactéria, então furou ali aquele nosso dedo, tá? O que que acontece? Imediatamente nós rompemos a barreira natural.
Então, nós não temos mais o quê? Aquela pele, né? Não temos as camadas da pele. Então, entrou a bactéria, porque passou a barreira natural. Depois que passou a barreira natural, o que que acontece? Aquelas células, os leucócitos, nomeados de macrófagos e neutrófilos, que são as duas principais células envolvidas nesse processo, vão ser recrutadas, ou seja, elas vão chegar no local daquele machucado, daquele furinho, né? Daquela lesão que aconteceu. Então, o macrófago e o neutrófilo chega naquele local. O que que vai acontecer ali? E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Naquele momento, nós temos a bactéria e nós temos o quê? Os fagócitos, os neutrófilos e os macrófagos, tá certo? Quando acontece isso, há uma interação. Um se liga no outro por receptores. Receptor celular que está no fagócito, chamado de PRR, e o receptor que está no antígeno. O que é antígeno? Isso aí eu esqueci de falar para vocês. Antígeno é o agente causador, é a bactéria. Então, quando eu falar em antígeno nas nossas aulas, né, eu vou estar me referindo àquele agente causador, tá? No caso, nosso exemplo da nossa furadinha no dedo, estou falando de bactérias, certo? Então, na bactéria, que é o antígeno, tem o PAMP, que é um receptor que vai se ligar ao neutrófilo e o macrófago, que são os fagócitos, que é o receptor PRR. Então, temos uma interação entre os receptores PAMP e PRR, certo? Ligou. Quando ocorre essa ligação, só fazendo uma ressalva para vocês, o que é PAMP? PAMP são regiões conservadas, onde são ligantes, né? Que tem os receptores em diversos micro-organismos. Então, nas bactérias, nós temos a camada lipopolissacarídica, né? Pode ser também, por exemplo, a estrutura flagelina, que está presente também em bactérias. Pode ser o zimosan, que está presente em fungos. Pode ser uma estrutura, o RNA dos vírus. Então, são regiões conservadas naqueles micro-organismos, né? E que ali está o receptor PAMP, tá? Então, voltando na nossa história, espero que vocês entendam, né? Que o PAMP é muito importante e o PRR, que são esses receptores que se ligam, né, aos fagócitos. Então, vamos voltar aqui. Temos a ligação do antígeno e do anticorpo, perdão, do antígeno e do fagócito. Teve essa interação. O que que acontece, gente? É como se acontece uma explosão, né, de reações. Acontece uma liberação de sinais intracelulares, acontece uma transcrição de genes importantes para ativação celular e ocorre a indução da fagocitose. Sim, fagocitose. Que processo é esse, professora? Então, interação PAMP-PRR, aconteceu a fagocitose. Apesar dessa resposta acontecer muito intensa, ela é considerada inespecífica. Por quê? Porque ela não é uma resposta que gera memória. Então, toda vez que o micro-organismo entrar em contato, nós vamos ter essa interação. Então, como que é o processo de fagocitose? Então, vamos acompanhar comigo. Tudo começa na interação PAMP-PRR. Então, antígeno e fagócito, certo? O que acontece? Essa célula fagocítica, ela vai como se ela abrisse, né, uma parte, né, da sua membrana celular para formar os bracinhos, que são os pseudófitos. E vai o quê? Ocorrer a endocitose, que vai englobar, a célula vai englobar o micro-organismo, que é o que mostra aqui a bactéria, mostrando aqui exatamente na nossa ilustração.
Depois que englobou e o micro-organismo, a bactéria está dentro da célula fagocítica, vai acontecer uma série de reações, a ligação do fagossomo com o lisossomo, né? Uma série de reações. Então, vai ter uma formação de enzimas lisossomais, reativos de nitrogênio com oxigênio nítrico e espécies reativas de oxigênio. Essa produção de todas essas substâncias químicas vão ser jogadas dentro da célula, produzidas e vai destruir o micro-organismo. Então, turma, o que a gente precisa pensar? O processo de fagocitose é o mecanismo para eliminar o micro-organismo. Então, olha que legal. Ocorreu, então recapitulando, ocorreu, né, a interação, né, PAMP-PRR e ocorre o que é a sinalização para que ocorra o processo de fagocitose com o objetivo de destruir o micro-organismo. Certo, turma? Então, esse é um processo muito importante. Na mesma hora que acontece essa interação, falei para você que acontece uma série de respostas, também sim, temos a liberação das citocinas pró-inflamatórias, que nós chamamos de interleucinas, aqui, por exemplo, interleucina 1, fatores de necrose tumorais, quimiocinas, que são substâncias muito importantes para toda a sinalização da patologia e do início dessa resposta. Quando acontece o PAMP-PRR, o processo de fagocitose, então é tudo junto, hein, turma? Acontece também essa liberação das citocinas pró-inflamatórias, nós temos o processo instalado também, que vocês conhecem muito, que é a febre. Então, a febre vem desse processo de sinalização. Olha que interessante. E quando acontece esse momento, ocorre o recrutamento celular. O recrutamento celular serve para quê? Para que apareça mais e mais, né? O, mais e mais células no local, para que ocorra novamente mais células, mais interações dos receptores e mais fagocitose. E para isso, existe um mecanismo para o recrutamento celular chamado de rolling, que é o rolamento. É o rolamento dessas células que ocorre toda uma resposta no local daquela lesão, né? E essa resposta essa resposta imediata faz com que as células tenham facilidade para migrarem até a lesão. Então, olha só que interessante. Para os leucócitos chegarem mais rápido, que eu estou falando de neutrófilo e macrófago, né, que nós temos na imunidade inata, para chegarem mais fácil, acontece o quê? Um aumento do fluxo sanguíneo. Então, aqui é uma ilustração, gente, para vocês entenderem, são luz dos vasos sanguíneos, mostrando que há, né, uma expressão de selectinas no endotélio. O que é isso? As selectinas sinalizam, né, são expressas para que ocorra mais chegadas de leucócitos. Nós temos também a expressão de, além disso, junto com as selectinas, nós temos também a interação com as integrinas, tá? As integrinas também facilitam esse recrutamento. E como vai aumentando o fluxo sanguíneo, os leucócitos eles vão se se atropelando, entre aspas, então eles começam a se rebater um com o outro. Procurem no Google, gente, rolamento de leucócitos, que vocês vão ter vídeos belíssimos, né? Até vou mandar para vocês um link logo mais sobre esse rolamento, que é muito legal. Então, vocês vão ver que as células vão se debatendo, porque é uma quantidade muito grande. Então, o que acontece? Começa uma superprodução de células, né, de neutrófilos e macrófagos. Então, essas células começam a ir até migrarem, né? Acontece essa migração. E essa migração é muito importante porque ela vai ter essa ação, né, dos
da fagocitose, certo? Aqui um slide para vocês mostrando uma particularidade, um detalhe que os neutrófilos são muito importantes. Quando ocorre esse processo que eu estou falando para vocês, da fagocitose, quando eu falo dos neutrófilos, os neutrófilos possuem grânulos especiais em suas células. Então, é muito importante que eles tenham, acaba acontecendo ações que estão diretamente relacionadas a esses neutrófilos. E justamente por causa desses grânulos, né? Então, nós temos uma ação diferente no corpo. E a resposta também é efetiva tanto quanto os macrófagos. Então, quando a gente tem as bactérias, por exemplo, uma classificação de bactérias gram-positivas, que é um tipo de bactéria, né? E são geralmente eliminadas principalmente pelo mecanismo da dependência de oxigênio, que é aquele mecanismo que eu expliquei para vocês, as substâncias que estão dentro da célula. E as prostaglandinas e os leucotrienos aumentam a permeabilidade celular. Então, gente, eu queria que vocês entendessem o mecanismo como um todo. Então, existe uma série de reações químicas, né, que faz com que tenhamos uma resposta mais efetiva. E continuando a nossa resposta, então, venho do processo que do recrutamento celular, do rolamento. Então, temos o rolamento e tudo isso para as células chegarem no local. Depois que chegou por diapedese, passa pelos tecidos, né, e consegue exatamente chegar no local, reconhecer e fazer a fagocitose. E olha só que interessante, gente. Quando acontece tudo isso, nós temos vamos raciocinar comigo aqui. Temos, sim, alterações celulares causadas pelos mediadores inflamatórios que sensibilizam todos os receptores neuronais. Isso sim acontece mesmo. Acontece também a vasodilatação, que é o aumento da permeabilidade do endotélio vascular. Então, temos sim aquele aumento do fluxo que nós tínhamos falado. Falando de aumento de fluxo, né, nós temos aquele aumento do fluxo para ter uma maior irrigação. E, consequentemente, que irá gerar nessa resposta? O acúmulo de fluidos e células provenientes da circulação. E assim, formamos os 4 sinais clínicos da inflamação: dor, calor, rubor e edema. Então, apresento para vocês os sinais também nomeados de sinais cardeais da inflamação, que são os 4. Então, eu preciso pensar e entender por que tem dor. Lembra da nossa história que a gente está contando aqui, aquele caso clínico nosso, que o paciente, né, ou até mesmo a gente, furou o dedo? Quando a gente fura o dedo, ou tem um machucado, ou corta com uma faca, imediatamente fica vermelho, não fica? Rubor. Tem dor? Tem dor. Fica quente, né? Então, calor. E fica inchado, que é o edema. Então, da onde vem dor, calor, rubor e edema? Esses sinais cardeais da inflamação. Vem da dor. Temos a sensibilização dos receptores, né, dos neurônios. Então, a gente tem a sinalização de dor. O calor, a vasodilatação, né, e o aumento da permeabilidade celular. E com isso, o aumento do fluxo sanguíneo e a irrigação. Então, por isso, vermelho. E também temos um acúmulo de células e um aumento desses fluidos, gerando o inchaço, que é o edema. Então é isso. Anotem com cuidado cada um desses sinais, porque são muito importantes, né, para a gente entender os processos patológicos. Quando eu penso em inflamação, né, então nesse momento nós temos um processo inflamatório totalmente instituído, né? Quando eu penso em inflamação, me vem à cabeça então, o que é uma inflamação aguda e o que é uma inflamação crônica. Então, para a gente entender melhor, a inflamação aguda está relacionada diretamente, né, aos principais mediadores inflamatórios, os primeiros, né? Então, a bradicinina, prostaglandina, histamina, né? Algumas proteínas que são importantes na resposta imunológica, chamadas do complexo do sistema
complemento e os leucotrienos. Então, quando nós temos essa inflamação aguda, aquela imediata que eu estou falando para vocês, exatamente agora na nossa no nosso que a gente furou o dedo, né, no espinho, por exemplo, e uma inflamação crônica. Com o passar do tempo, temos uma ativação de uma resposta o quê? Adquirida, que falaremos na próxima aula, a adquirida, que está envolvida aos linfócitos, né? São outras células importantes também, né? Os linfócitos e aos macrófagos também, e há algumas citocinas, né, como fator de necrose tumoral, alguns interferons, né, e interleucinas ligadas diretamente, né, à ação dos macrófagos. Então, o que difere, né, a inflamação aguda com a inflamação crônica? Então, são os mediadores inflamatórios que são diferentes. Além disso, gente, a inflamação aguda ocorre na resposta inata, que nós estamos falando, essa imediata. A inflamação crônica está por mais tempo. Como nós já falamos, a resposta adquirida, ela é de horas e dias. Então, a crônica está dentro da resposta adquirida, certo? Então, é importante que você tenha essa distinção e entenda exatamente, né, como que acontece um processo inflamatório e não. Quando eu penso nessa processo inflamatório grave, né, nesse crônico, nós temos também algumas respostas no corpo, né, que são muito importantes, são marcadores dessa resposta e clinicamente podem ser dosados, como é o caso da proteína C reativa. Essa proteína C reativa, ela é dosada, que é conhecida como PCR, tá? Não confunde a proteína, é aquela reação da biologia molecular, tá? Então, a proteína C reativa, que é essa proteína, ela pode ser dosada e ela é um marcador importante. Porém, gente, vale ressaltar que essa dosagem é importante para ter um segmento do processo patológico e não um para diagnóstico, porque essa proteína é inespecífica, independente do tipo da inflamação, da infecção, ela vai estar alterada. Então, para um acompanhamento do processo patológico, é importante a dosagem. Então, um paciente que tem uma dosagem alta e essa reação, né, as dosagens forem diminuindo, significa que está tendo o quê? Uma boa resposta daquele tratamento. Se a proteína C reativa vai aumentando com o passar do tempo, significa que ainda a inflamação crônica está instalada e não está conseguindo combater. Então, entenderam, gente? É como se fosse o norte, como se a gente tivesse um marcador para entender melhor se está sendo efetivo ou não o tratamento do indivíduo, tá? E quando temos toda essa explosão, um quadro inflamatório crônico, uma série de mediadores inflamatórios, pode ser que o paciente entre no quadro de choque. E esse choque está, por exemplo, diretamente relacionado a um processo de sepse. Sepse é onde nós temos, né, o comprometimento, né, de muitos órgãos e porque o processo infeccioso está na corrente sanguínea na sua totalidade. Então, o paciente pode entrar em choque devido a uma sepse instalada. Quando acontece uma sepse, turma? Acontece quando nós temos aquela bactéria há um bom tempo instalada, né? E ela consegue comprometer outros órgãos ou até mesmo a corrente sanguínea. Isso também tem tudo a ver com a capacidade que o indivíduo tem de fazer, né, de ter a resposta imunológica. Então, quando a gente pensa em comorbidade, quando a gente pensa, né, em diversidade de resposta imunológica, a gente tem que sempre pensar nesses detalhes, certo? Bom, então, nós temos dois tipos de resposta imunológica, né, que
é a imunidade inata, que nós temos no seu vídeo ao lado direito, e o lado esquerdo, a resposta adaptativa, que falaremos, né, numa próxima aula nossa. Então, para você ver se você entendeu o que eu expliquei para vocês, visualizem com cuidado essa ilustração, essa bela ilustração, que mostra o que, gente? Nessa ilustração, veja se você consegue fazer um resumo, transcrever essa imagem. O que é? Essas bolinhas verdes que estão acima, né, da pele são as bactérias. Então, olha só, acompanhem comigo, fazendo agora aquele resumão da nossa imunidade inata, né, e os seus principais pontos. Então, uma bactéria de alguma maneira conseguiu passar pela barreira natural, vai ser reconhecida pelos fagócitos, macrófagos e neutrófilos. O reconhecimento vai ocorrer o reconhecimento dos receptores PAMP e PRR e vai ser englobada aquela bactéria, então ela vai para o interior da célula, onde vai ocorrer o processo de fagocitose. O processo de fagocitose é a junção do fagolisossomo e uma série de produções de substâncias, espécies reativas de oxigênio, de nitrogênio, que vai eliminar o micro-organismo. Mas mesmo assim, quando a gente tem uma quantidade excessiva de micro-organismo, precisa do que nós chamamos de recrutamento celular. O recrutamento celular acontece também na sinalização do PAMP-PRR. Então, temos essa sinalização, né? Temos o recrutamento, está instalado o processo também de fagocitose, né? E temos também, né, o mecanismo da febre, né, instalado. Então, propriamente dito, temos 3 pontos principais: fagocitose, né, a febre, e temos recrutamento celular. Recrutamento celular esse que, pelo mecanismo de rolamento, né, essas células chegam até o local. Que células essas? Os leucócitos, neutrófilos e macrófagos chegam até o local, né, para fazer o quê? Fagocitose. Reconhecem novamente, fazem a fagocitose e conseguem eliminar o micro-organismo. No meio disso, de toda essa história, temos, né, o processo da febre, que são os mecanismos, né, toda a parte química, bioquímica, que são a liberação de todo o processo inflamatório, né? E esse processo inflamatório que pode ser processo inflamatório agudo e crônico, que depende dos seus mediadores inflamatórios, e é muito importante sabermos essa distinção, porque nesse momento nós temos a divisão. Se o processo foi um sucesso, deu tudo certo, a imunidade inata foi efetiva, então só está instalado a inflamação aguda, porque tudo deu certo, houve o processo até inclusive da cicatrização, nós não temos nem sangramento, não temos todo o tecido renovado, certo? Mas se por um acaso tiver uma complicação, uma infecção maior, algum processo que não tenha sido efetivo na imunidade inata, nós passaremos para imunidade adquirida. E sim, passaremos também a inflamação se transforma numa inflamação crônica. É o que veremos, né, no nosso próximo encontro, a inflamação crônica, que é muito interessante, a inflamação crônica, pois temos também a produção de anticorpos. Por isso, sim, uma resposta de memória. Então, a imunidade inata é uma resposta inespecífica. Toda vez que o agente encontrar células, precisa de dar resposta exatamente igual eu expliquei para vocês. A imunidade inata é constituída pelas barreiras naturais. É importante também sabermos que quando ocorre a interação PAMP-PRR pelos fagócitos e pelo antígeno, que é a bactéria e as nossas células, macrófago e neutrófilo, correu esses receptores, nós temos, né, a sinalização para a fagocitose, que o objetivo é a eliminação do micro-organismo. Temos também toda a resposta inflamatória ligada a esse processo do PAMP-PRR, e essa é a resposta, né, que eu queria falar para vocês, né, a imunidade inata, que ela é muito importante, que ela desencadeia
uma resposta de excelência e uma proteção do indivíduo, tá joia? Então, é isso que eu queria explicar para vocês hoje. Muito obrigada. Se tiverem dúvida, por favor, falem comigo. Lembrando, meu e-mail é ericadias@claritiano.edu.br. Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês entendam o meu recado, o que eu tinha para falar para vocês. E qualquer dúvida, estamos juntos sempre. Muito obrigada, um forte abraço e bons estudos.